Olá pessoal, hoje é dia 9 de outubro de 2024. Uma questão simples e básica que todos deveriam refletir. Por que não sou plenamente e permanente feliz em todos os sentidos? No sentido material, no sentido mental e espiritual. Por acaso você já refletiu sinceramente sobre esse assunto? A resposta é simples. Não és permanentemente feliz porque os princípios que hoje regem as suas vidas são opostas aos princípios divinos já recebidos de Deus em sua alma, feita à imagem e semelhança dele. E só esse é o único motivo. Creia, não existem outros motivos para as infelicidades. O erro dos que não são plenamente felizes está na traição escancarada a Deus e à própria alma una ao Criador. E essa traição está na mente dominada e escravizada pelos quereres dualistas, egoístas do ego. Afinal, pense, você não pode ser, nunca, jamais, esse ego materialista, mesquinho, nervoso, estressado, possessivo, etc., uma vez que o você alma é a sua verdadeira identidade e é a natureza divina eternamente. Então, em algum ponto da sua vida, você criou ou foi influenciado a criar e assumir o ego inexistente de pura maldade. E mais, como já disse, os escravos sabem que eles são escravos do seu senhorio. Mas os apegados vivem em condições piores, pois são escravos voluntários e não admitem a sua própria escravidão, imposta por ele mesmo em suas próprias vidas. E isso é um absurdo, ilógico e irracional. Pratique, sinceramente, pura e infinita contemplação. Pratique a neutralidade mental. Não veja pelo lado dualista, bom, ruim, gosto, não gosto, pode, não pode, certo, errado, etc. Apenas veja e contemple com a sincera neutralidade mental. O ego vai ser dizimado, vai ser eliminado da sua vida e da sua mente. Pois só assim o ego e seus quereres dualistas serão calados e a mente vai se purificar. Então a alma e Deus passarão a se manifestar e vão divinizar a mente e a vida. Mas a vida dos apegados é uma contradição aberrante, embora todos, teoricamente, saibam que, está lá na Bíblia, em primeiro lugar devemos conquistar o reino de Deus, mas eles querem conquistar o reino do mundo criado. Vai lá na Bíblia que todos somos idênticos a Deus, mas ele se identifica como o ego, que devemos aquietar a mente, ele agita a mente com as dualidades, os dualistas, que devemos eliminar esses quereres para sermos eternamente felizes. Não, ele pratica cada vez mais esses quereres. Mas os apegados continuam acreditando que podem e devem ser felizes a seus modos egoístas, apegados gananciosos, etc. Isso significa que os apegados não querem assumir o ser divino e espiritual idêntico ao Criador. Isso é lastimável. Os apegados apenas querem mais orgulho, mais materialismo, mais diversão para os 5 órgãos sensoriais, mais conforto, etc. Mas tudo a nível material. Mas não estão querendo a verdadeira e plena sabedoria e felicidade contidos integralmente na própria alma. Os apegados acreditam tanto em suas ignorâncias de que seus desejos vão protegê-los, quando essa ignorância só aumentam as negatividades, as ilusões e os sofrimentos, isto é, só vão desprotegê-los cada vez mais, porque cada querer ou não querer do ego é causa negativa que trará consequências negativas.
Os apegados têm medo de perder, têm medo de não conseguir algo, têm medo de sofrer, etc. Mas se recusam a descobrir por que têm medo. E se recusam a descobrir que o medo não existe, pois é fruto do ego inexistente. Quer a prova? Silencie, neutralize ou apenas contemple tudo e todos. Tudo que estiver acontecendo, sem esboçar nenhum querer ou não querer, gosto ou não gosto, pode ou não pode. Descobrirás que não existem sofrimentos para aqueles que eliminaram as dualidades da mente. Prove isso, mesmo que seja por uma vez. Portanto, saia desse pesadelo e entre no seu mundo real, que é o mundo absoluto de Deus. Mas para isso tem que praticar essa neutralidade mental. E pare de julgar, criticar, condenar. Pois essas são características exclusivas dos apegados que não possuem nenhuma virtude em suas mentes. Pois se possuíssem virtudes, agiria com as verdadeiras paciência, compaixão, neutralidade mental, com amor, benevolência, etc. Então, pare de usar as maldades das dualidades do ego. Aliás, a alma que pertence ao mundo absoluto do amor e da sabedoria só possui pureza e sinceridade. A pureza mental é o que os apegados não possuem. E mais, reflita por um momento qual você deve honrar: as mentiras do ego ou as verdades da alma e de Deus? Qual você deve seguir e honrar? É claro que deves honrar a Deus, mas então, se você sabe que deves honrar a Deus, então por que estão continuando a seguir o caminho da desonra através do ego, das dualidades? Muito estranho. Então, você tem como justificar tamanha ignorância? Ademais, se você parar de desonrar a si e a Deus, tudo lhe será crescido automaticamente, gloriosamente, abundantemente, pois a neutralidade mental te protege de depreciar e rebaixar a si próprio. Elimine esses quereres do mundo material. Deus te proverá automaticamente, naturalmente, gloriosamente, divinamente. Creia. Pois cada querer apegado, cada reação dualista, cada sentimento dualista vão te rebaixar. E aí vai estar muito longe da própria alma e de Deus. E a neutralidade mental te protege do ego e de todos os fatos e circunstâncias exteriores. Perceba que as dualidades mentais estão causando constantes alterações cerebrais, comportamentais, emocionais, motivacionais, etc. E o pior, tudo isso advindo do exterior. Então, você se torna numa presa fácil e num escravo submisso dos seus quereres e não quereres, de acordo com os fatos exteriores. Daí não poder alcançar os seus interiores, que é onde reside a sua consciência divina, dentro da alma idêntica a Deus. Portanto, não há outro meio, a não ser neutralizar para erradicar o ego e suas ilusões. Então, Deus se manifestará, a alma se manifestará. Então, por hoje é só, pessoal. Muito obrigado e boas práticas do desapego, da contemplação, da neutralidade mental. Obrigado a todos, até a próxima.